Graça e paz, você meu amigo, você minha amiga, você meu irmão, você meu irmão. Um grande abraço a todos vocês. Hoje na nossa mensagem de hoje, vamos falar um pouquinho, meus irmãos, sobre o poder que há no nome de Jesus. Mas hoje eu coloquei o tema de hoje, o sangue de Jesus. É isso mesmo. Portanto, acompanha aí até o final. Você que entrou, você que não entrou ainda, você pode entrar também aí, participar conosco. Você pode pegar a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui. Todos os versículos que nós vamos falar aqui, é sempre importante a gente estar com a nossa Bíblia na mão. Pega seu celular aí, tem uma Bíblia online aí, acompanhe os versículos. Deixa Deus falar conosco, que Deus vai falar conosco de uma forma muito especial. Então, o tema de hoje é o sangue de Jesus. Ou seja, o sangue precioso de Jesus, que nos libertou, que nos reconciliou. O sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus. Portanto, hoje, nessa mensagem de hoje, eu quero que você preste muita atenção em tudo que Deus vai ministrar aos nossos corações aqui através dessa mensagem. Amém? Então, convido a vocês a pegar a sua Bíblia e acompanhar Carta aos Hebreus, no capítulo 9, verso número 14, para nós começarmos a nossa palavra de hoje, a nossa mensagem de hoje, a mensagem de Deus para a sua vida, para nossas vidas, amém? Então, amados, vou pegar aqui na minha versão atualizada, a nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: se isso é assim, imagine então, quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito Eterno, ele se ofereceu a si mesmo a Deus, como sacrifício sem defeito, e o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos mais cerimônias, que não vale mais nada. Então, carta aos Hebreus, quando o autor aos Hebreus escreveu essa carta, principalmente direcionada ao povo judeu, porque o povo judeu vivia ainda na antiga aliança. E na antiga aliança nós sabemos que era necessário fazer sacrifício de animais para fazer a expiação do pecado. Só que na nova aliança, o sangue de Jesus fez isso por toda a humanidade. O sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, para quê, amados? Para que quando o véu se rasgou de cima a baixo, ali as coisas mudaram. Então, hoje não há mais necessidade de nós fazermos sacrifício. Mas eu achei algo muito interessante enquanto eu meditava na palavra. Eu tenho meditado nessa carta aos Hebreus esses dias, e eu venho estudando capítulos a capítulos, aí eu venho fazendo uma mensagem em cima dela, que é muito importante quando ele chega aqui um ponto, aqui na parte C do verso, que diz principalmente, por meio do Espírito Eterno, ele se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício sem defeito. Portanto, Jesus é o Filho de Deus. Ele fez o sacrifício perfeito. Por quê? Quando se trazia um animal, na antiga aliança, para os sacerdotes eles iam averiguar se aquele animal tinha algum defeito. Se tivesse algum defeito, ele não era permitido ser usado para fazer o sacrifício. Mas a nova aliança, Jesus ele fez esse sacrifício perfeito. E hoje eu e você podemos nos chegar diante de Deus com a face descoberta, com ousadia, com reverência ao Senhor, com temor no nosso coração, através do sacrifício de Jesus. Amém? Então, meus amados, quanto mais o sangue de Cristo, por muitos séculos, o sangue de milhares de animais cumpriu o propósito temporário para o qual foi estabelecido. No entanto, após o sacrifício do Senhor Jesus,
ficou instituído que o único elemento capaz de intervir pelo homem e de purificar a sua alma é o sangue de Jesus. Mostra a importância do sangue do Messias. É o ponto mais importante desta epístola aqui aos Hebreus, pois toda a obra de redenção está apoiada nele. Tudo que foi conquistado para a humanidade na nova aliança está fundamentado no sangue do Filho de Deus, no sangue de Jesus, como o padrão das iniquidades, o livre acesso a Deus, a justificação e a santificação. O Senhor Jesus viveu como homem aqui na terra, com corpo e alma semelhante a qualquer um de nós, Mas não pecou. Ele foi perfeito na terra, entre os pecadores, assim como era no céu. Além do mais, derramou toda a sua vida. Por isso, o sangue é precioso para apagar os pecados e é também infinitamente eficaz para limpar o ser humano de todas as obras mortas. Isso é, de todas as obras da carne que conduzem à morte e à condenação eterna. Então veja que o sacrifício de Jesus é um sacrifício perfeito. É um sacrifício perfeito. Que os animais eram apenas temporário. Mas o sacrifício de Jesus é para sempre. Não há mais necessidade de outro sacrifício. Para nos libertar e nos conduzir a um caminho de paz. Porque nós sabemos, amados, que as obras mortas são aquilo que não agrada a Deus, que não glorifica a Deus. Nós sabemos que são as obras da nossa carne, da nossa velha natureza, que traz o quê? A morte eterna, a condenação eterna do ser humano que não vem a Cristo, não se rende a Ele. E eu quero meditar com vocês aqui na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 19 ao verso 21, que vai nos dar aqui uma lista das obras manifestadas da carne, que Jesus, através do seu sacrifício, nos libertou também desse mal. Só que para isso, eu e vocês precisamos lutar contra esse mal diariamente. As obras da nossa natureza. E eu vou pegar aqui na versão atualizada, eu gosto sempre de pegar uma versão da linguagem de hoje. Deixa eu pegar aqui. Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 19 ao verso número 21. Vamos pegar aqui do verso 19 ao verso 21, que diz aqui, principalmente nesse texto aqui do 16 ao 26, vai falar, principalmente aqui, o apóstolo Paulo, e contrasta aqui dois modos de vida, um dirigido pelo Espírito Santo, um dirigido pelo Espírito de Deus, e o outro controlado pela natureza humana. Natureza humana são as obras da carne, são as obras do velho homem. E aqui ele vai falar, Paulo ele explica que não podemos fazer aquilo que mais queremos, isto é, obedecer a Deus, enquanto estivermos sendo dominados pela nossa natureza humana, como está lá em Efésios, no capítulo 2, no verso 3. Mas eu quero meditar do verso 19 ao verso 21, e eu quero me aprofundar um pouquinho nesse assunto. Um pouquinho. E aí outros versículos vão vir falando sobre esse assunto. De que forma nós podemos entender que nós já fomos libertos. Mas nós precisamos, amados, conhecer isso, colocar isso em prática e viver isso que Deus quer para nossas vidas. Então, preste atenção no que diz no Carta aos Gálatas, carta de Paulo, carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, que diz no capítulo 5, verso 19, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. São bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes. Verso número 20. A adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raiva, a ambição egoísta,
a desunião, as divisões. Verso 21. As invejas, as bebedeiras, as farras, as coisas parecidas com essas. Repito o que já disse. Repito o que já disse. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Então aqui no verso 21, na parte final, ele usa aqui como uma orientação, né? Está chamando a atenção que aqueles que permanecem nessa velha natureza, eles não terão uma vida eterna. Não serão aqueles que serão acolhidos pelo Senhor no nosso lar celestial. E também enquanto nós permanecemos aqui na terra. Porque essas obras são as obras que não agradam a Deus. E Jesus, ele se sacrificou para que todos chegassem ao conhecimento da verdade e que todos possam crer nele. Crer no sacrifício dele na cruz, crer nele crucificado, crer nele morto e sepultado, mas também ressuscitado, e hoje ele vive. Foi para isso, meus amados, que Jesus fez, para que todos sejam alcançados através do sacrifício de Cristo. Mas para isso nós precisamos o quê? Crer. Vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, é outro tópico que nós vamos falar sobre isso. Mas precisamos crer e acreditar que o sacrifício de Jesus foi perfeito e foi por completo. Portanto, nós precisamos se submeter ao Senhor, se submeter à sua palavra, crer nele, que ele é galardoador, que ele é fiel, que ele é justo, que ele é verdadeiro e que ele nos deu o direito de nos tornar um filho de Deus a partir do momento que nós convidamos Jesus, entregamos a nossa vida a Cristo. E que nós, queridos, conhecemos e reconhecemos as nossas obras que não agradam a Deus e abandonamos cada uma delas e vivemos uma vida que agrada a Deus. Aqui então, as obras da carne. Aqui quando o apóstolo Paulo cita uma lista de pecados, como nós meditamos aqui, que condenavam o homem diante de Deus. Muitos dos Gálatas estavam presos em várias dessas transgressões. Isso é transgressões, cada uma que eu falei aqui, transgressões, pois não viviam mais pela fé. Eles tinham o quê? Eles não viviam pela fé, logo não andavam no Espírito, olha isso, logo não andavam no Espírito, e as obras da carne, além de evidenciar todos a péssima condição espiritual daqueles que a praticam, cobram também um alto preço, queridos, cobram um alto preço, pois impede o homem de herdar o reino dos céus. Portanto, todas essas que nós acabamos de meditar, é algo que impede do ser humano avançar para ter um relacionamento com Deus. O ser humano, ele fica, meus irmãos, digamos, afastado da presença de Deus, longe da graça de Deus, longe da misericórdia, porque são as obras que não agradam a Deus. Portanto, Tiago, no capítulo de número 1, ele fala também sobre o pecado. Aqui no capítulo 1, no verso 15 de Tiago, carta de Tiago, ele diz assim, deixa eu pegar aqui, carta de Tiago, capítulo 1, verso número 15, diz assim, então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz o quê? A morte. Primeira coisa, amados, que nós vemos aqui, ele está falando sobre morte espiritual. Ele está falando primeiramente a morte espiritual, que o ser humano tem que entender que a primeira morte que chega para nós, que somos cristãos, ou aquele que anseia ser salvo, a primeira morte que chega quando nós abandonamos a Deus, abandonamos a comunhão com Ele, e aí se deleitamos nos prazeres da nossa natureza, querer viver pelas obras da carne. Primeira coisa que vem é a morte espiritual. E Tiago, ele fala aqui que o pecado sendo consumado, ele vai gerar o quê? Morte.
ele vai gerar o quê? Morte espiritual. Porque o pecado, quando ele é consumado, irmãos, que ele gera morte, um pensamento errado dar à luz. Olha só, começa pelo simples pensamento. Jesus falou sobre esse assunto. E olha, um pensamento errado dar à luz o pecado. Quando atendemos o que ele diz. Uma vez consumado o pecado gera o quê? A morte espiritual, porque afasta a pessoa da presença de Deus. Ademais, causa dúvida, que como consequência gera também, como consequência, também leva, queridos, a pessoa começar a duvidar da sua fé. A pessoa começa a duvidar da sua fé. Duvidar de Deus. Duvidar do que você tem vivido é real. E sem a fé, nós sabemos, sem a fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso número 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Uma pessoa sem fé não agrada a Deus. Portanto, há necessidade que nós tenhamos a fé. Carta aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, vai nos dizer, deixa eu pegar aqui, 11, verso 6. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Olha isso. Então Deus exige de nós fé. E fé, meus amados, é algo que nós não enxergamos. Então está aqui no verso 1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Olha isso. Verso 1. Então Deus exige de cada um de nós fé. Quantas vezes você já ouviu pessoas do seu lado falar assim, olha, eu tenho muita fé. E você conhecendo a palavra, e você conhecendo a vida da pessoa, ela nem sabe o que é fé. Mas ela disse que ela tem fé. Você entende como é que é? Então, sem a fé é impossível agradar ao Pai. O que o Senhor exige no relacionamento dele com o homem é o mesmo que nós exigimos em nossos relacionamentos humanos. Olha só isso. Isto é, que pai fica feliz com um filho que desconfia dele? Que pai ficaria feliz com um filho que de tudo ele desconfia dele? É bem isso. Imagina Deus, que é santo e soberano. Nós desconfiarmos dele, da sua incapacidade, que ele não faz. Imaginamos o nosso pai terreno, nós desconfiando do nosso pai. Você imagina o nosso pai terreno, nós falando para ele assim, olha, eu não creio que o Senhor é capaz de certas coisas. Eu não acredito. Você imagina Deus, meus amados. Você imagina o nosso Pai eterno. Ou que marido fica satisfeito ao saber que a sua esposa, ou o oposto disso, fica sabendo que ela não acredita naquilo que ele fala, naquilo que ele diz, ou que ela diz. Há credibilidade? Dessa forma, é simples compreender que, para ser aceito por Deus, o ser humano deve estar imbuído no espírito de fé, para que tenha comunhão com Ele. Isso significa que é preciso crer que Ele existe,
Ou seja, ter mais absoluta convicção de que o Todo-Poderoso, o grande eu sou, é quem diz ser. E olha, ele é autoexistente. Presta atenção nisso. Ele é autoexistente, ninguém o criou. Ele existe por si mesmo. Ele é autoexistente. Ninguém os criou Deus. Ninguém criou Deus. Deus E outra coisa, meus amados, ele é onipotente. Ele é onisciente. E ele é onipresente. E galardoador dos que o buscam. Isto é, Deus tem um caráter justo e fiel para recompensar cada oração, a cada gesto de obediência à sua palavra. Portanto, se a fé eleva o ser humano ao mais alto lugar da consideração de Deus, a ausência de fé faz o homem ficar desqualificado para tudo diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, Deus exige que cada um de nós tenhamos fé nele, cremos nele e sabendo que ele pode todas as coisas. Isso sim, amados, agrada. E é o que todos nós devemos viver. Uma vida que agrade a Deus. Primeiramente, amados, quero compartilhar com vocês. O diabo ele desperta interesse. Ele desperta interesse da pessoa pelo pecado. E depois a convence a cometê-lo, a fim de destruí-la por completo. É assim que o mal trabalha. Tudo isso porque Satanás tem prazer na morte espiritual do ser humano. Satanás tem o prazer na morte espiritual do ser humano. Ele tem prazer. É o que lhe agrada. Nada mais agrada no ser humano do que roubar ele, a sua alma, das mãos de Deus. É tudo que o diabo quer. É que o ser humano caia na morte espiritual. Ele quer sufocar a sua fé. Ele quer tirar a tua comunhão com Deus. E isso é que ele mais deseja. Portanto, do pecador é que ele quer a morte espiritual do pecador. Ao contrário do Senhor, do eterno nosso Deus. Olha o que a palavra vai dizer na carta, livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 23. Presta atenção nisso aqui que a palavra de Deus vai dizer. Deixa eu pegar na versão atualizada. Capítulo 18, verso 23 do livro do profeta Ezequiel. Diz assim: vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? É uma pergunta. Tem uma interrogação no finalzinho aqui. Pergunta ao Senhor Deus. Não, exclamação, não. Deus não tem prazer na morte de ninguém sem antes conhecê-lo, tendo um relacionamento com ele e também que seja salvo. E a palavra de Deus vai dizendo ainda: eu gostaria mais de vê-lo arrepender-se e viver. Portanto, Deus tem prazer no ser humano quando ele se arrepende. Olha, e a Bíblia vai dizer que há festa no céu. A Bíblia vai dizer que há festa no céu. Há festa no céu. Nós vamos meditar um pouquinho daqui a pouco, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 7. Mas antes disso, Deus não tem prazer na morte do ímpio, ou daquele que é incrédulo, daquele que vive no mundo aí desgarrado. Deus não tem prazer na morte dele, sem antes que ele se arrependa e busque a face do Senhor. Portanto, aqui o Senhor diz: eu desejaria a morte do ímpio. Deus não tem prazer, vou deixar bem claro, na morte daquele que o despreza e lhe desobedece. Deus não tem prazer nele. Deus não tem prazer nele, é o que está a palavra. Ele é incapaz de ficar satisfeito em ver o ímpio fracassar, pois a lei da natureza divina, ser justa, é amorosa e compassiva. Por isso, o Senhor
foi capaz de providenciar o sangue do seu próprio Filho para remir aqueles que se arrependem dos seus pecados e buscam Ele como seu Senhor e Salvador. O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Então, meus amados, o caráter benigno do Todo-Poderoso, do nosso Deus, é tão grande que o arrependimento sincero do ser humano é o que mais lhe provoca alegria. A ponto de haver festa no céu para comemorar por uma só alma contrita. Presta atenção. Uma só alma. Uma só alma. O que condena o pecado é o que condena o pecador, é o seu próprio pecado, além da sua incapacidade de reconhecer as suas falhas e de buscar com humildade a justiça do Senhor Jesus. Portanto, meus amados, há uma festa tremenda quando um pecador se arrepende e busca a face do Criador. Deixa eu pegar aqui o Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 7. Olha o que diz. Pois eu lhe digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Olha isso aqui, louvado seja o Eterno. 99 que não se arrepende. Deus tem prazer naquele umzinho, meus amados, uma alma, um pecador, quando se arrepende. Há uma festa tremenda no céu. Deus gostaria que todos os 100 aqui cheguem ao arrependimento. A vontade de Deus, nós meditamos em Ezequiel 18, 23. É que toda a humanidade chegue ao arrependimento e venha ter um relacionamento com Ele. Mas, aqui na citação de Lucas, da ovelha perdida, nesse caso, uma das ovelhas, uma alma arrependida. Uma alma quando se converte ao Senhor, quando se rende a Ele, contrito, quebrantado e arrependido. Deus tem prazer nele. A festa no céu. E veja a diferença, porque o próprio Jesus disse: eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Jesus disse que ele não veio para aqueles que não precisam dele. Jesus deixa bem claro que ele veio para os necessitados, para os pobres, para aqueles que precisam dele como Senhor e Salvador, como seu Deus, como seu mestre, como seu amigo, como seu advogado fiel. Foi por isso que Jesus veio, cada um de nós. Portanto, se você tem que entender que quando um pecador se arrepende, aqui na ovelha perdida, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no verso 7, achei a minha ovelha perdida. O pastor tem pressa em carregar a sua ovelha e não voltar para o aprisco. Sem antes encontrá-la. Ao achá-la, ele não a maltratará, não a maltrata, não a repreende, nem cobra os motivos por ela ter se afastado do rebanho. Olha isso. Esse pastor é Cristo, meus amados. Se você está afastado do rebanho, se você tem procurado caminhos, alternativas para a sua vida, longe de Deus, eu te aconselho, eu te convido a voltar ao Senhor. Se você ainda não faz parte desse rebanho, também te convido que você faça parte desse rebanho. Porque olha só o que o bom pastor ele faz. O bom pastor tem o quê? Pressa em resgatar a sua ovelha. E não voltar para o aprisco sem antes a encontrá-la. Ao achá-la, ele não a maltrata, não a repreende, nem a cobra os motivos por ela ter se afastado do rebanho. Isso aqui, meus irmãos, é algo tão precioso quando nós vemos na palavra de Deus, que muitos líderes precisariam entender esses textos da Bíblia Sagrada. Precisariam conhecer
o verdadeiro Cristo. Como é que ele fala através da sua mensagem, de como ele cuida das suas ovelhas. E isso sim, meus amados, é Cristo falando. A felicidade do pastor consiste em ter novamente a sua ovelha em segurança junto com as outras 99. Os amigos do pastor são os salvos que também se alegram com ele por ver o retorno daquele que se desviaram da fé, que está no verso número 6, aqui do Evangelho de Lucas 15. Quem nasceu de Deus compartilha não somente a sua dor, mas também o seu júbilo. Por isso está disposto a trabalhar incessantemente a fim de que a humanidade se reconcilie com ele. Então o trabalho de nós cristãos é sempre falar do amor de Jesus, pregar o Evangelho de Jesus e praticar aqui os ensinamentos da sua palavra. Isso aqui Jesus nos deixou, meus amados, para nós praticarmos, para que mais pessoas sejam alcançadas. Não é por obrigação, não é por pesar, mas sim por gratidão ao Pai, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua fidelidade. A obra de Deus não é pesada. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Somos nós, queridos, que começamos a pegar coisa demais. Queremos fazer muita coisa. E devemos aprender como Jesus. Devemos compartilhar com os outros as nossas cargas, nossas dificuldades, o nosso trabalho na obra do Senhor. Todos têm a sua parte ali, a sua obrigação. E assim não vai ficar pesado para ninguém. Mas muitas vezes estamos querendo pegar coisa demais. Quantas vezes eu já disse não, porque eu sei que aquilo ia me fazer andar com uma vida sobrecarregada. E a minha comunhão com Deus, primeiramente, ia me tirar isso, roubar isso de mim. E eu disse não. Então, às vezes é necessário você dizer não para certas situações. Analisar bem, orar antes, buscar pessoas também, conselhos. Olha, tive um chamado para certa área. Para que você não venha, depois que você pegar, você vai falar assim, olha, se tornou um peso na minha vida. Seguir Jesus se tornou um peso na minha vida. E não pode existir isso. Porque às vezes você está querendo carregar o que não é seu. Isso vai te trazer realmente dificuldades. Portanto, queridos, recomece. Recomece. E viva uma vida realmente saudável, tranquila, na paz, que o fruto do Espírito permanece em nós, se nós permanecermos dele na videira verdadeira, no Evangelho de João capítulo 15, que diz que sem ele nada podereis fazer. Medite nisso. Então, reflita sobre isso, sobre a sua vida. Vou pegar mais uma aqui, meus amados. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver. Opa, a minha linha de raciocínio. É Gálatas 5. Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22. Deixa eu pegar aqui. Carta de Paulo aos Gálatas. Capítulo 5, verso 22. Olha só a diferença entre a natureza pecaminosa, a natureza carnal e agora uma nova natureza. Ou seja, uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Olha só isso. Gálatas 5, 22. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade.
Olha isso. Se nós meditarmos no verso 23, ainda vai dizer a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Então, nós precisamos entender que nós precisamos, amados, viver a vida que Jesus nos prometeu. Uma vida e uma vida em abundância. O seu sangue precioso nos libertou, meus amados. Mas nós precisamos tomar posse desse reino. Precisamos tomar posse. Precisamos entender quem nós somos em Deus. Quem nós somos em Deus? Você tem que se perguntar, quem sou eu em Deus? Qual é a minha posição? Porque a palavra de Deus vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 8, lá a partir do verso 15, verso 14, quem nós somos em Deus? E lá também, se você voltar um pouquinho no Evangelho de João, quem nós somos? E toda a palavra de Deus vai falar quem nós somos em Deus. Portanto, nós precisamos tomar posse disso. Jesus ele pagou um alto preço para que nós possamos desfrutar disso. Desfrutar das suas promessas. Desfrutar da sua presença. Isso tem que ser o quê? A plenitude contínua, meus amados. Contínua. Então aqui, os frutos do Espírito é algo que nós precisamos conhecer. E nós precisamos pedir a Deus, precisamos clamar para que nós possamos vencer as nossas obras da carne. O fruto do Espírito. A vida no Espírito pode ser o quê? Comparada a uma árvore que produz bons frutos. Olha isso. Produz bons frutos. Portanto, ela faz o bem porque alimenta todo o seu redor. Alimenta todos ao seu redor. Todos ao seu redor. Isto é, enquanto as obras da carne espalham o mal, pois além de prejudicar quem a pratica, prejudica também quem está em sua volta. As virtudes de Deus no homem traz o quê? Uma conduta aprazível e a si mesmo, ao próximo. Quem tem a natureza adêmica não consegue ter este fruto, pois ele é resultado da habitação do Espírito Santo na pessoa. Assim, o Espírito produz no ser humano tudo aquilo que é da sua própria natureza, santo. Porque o Espírito Santo ele é santo. Veja o que muda. Diante disso, ele possui disposição para amar, se alegra, ser manso, entre outras virtudes. As demais, o fruto do Espírito é visível, inegável e permanente, pois procede da fonte de Deus. Ramai, Yeshorei, Kalamai. Esses são os frutos do Espírito. O fruto, embora, meus irmãos, consideramos que o fruto do Espírito, de maneira pluralizada, o fruto do Espírito, a Bíblia o considera no singular. Isso se deve ao fato de que essas qualidades, implantadas pelo Espírito em cada filho, formam um todo, como se fosse uma única virtude. São estes 9 aspectos do fruto do Espírito. São estes os 9 aspectos que contribuem para o perfeito desenvolvimento espiritual do cristão. Assim como afirma as Escrituras, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus, a fim de que todos sejam cheios da plenitude de Deus. E quando o apóstolo Paulo ele escreve a carta aos Efésios, no capítulo 3, no verso 19, ele vai dizer o seguinte, deixa eu pegar aqui. No capítulo 3, no verso 19, vai dizer assim: sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. A natureza de Deus, amados. Portanto, nós precisamos ter essa natureza.
Nós precisamos ter essa natureza. Porque Jesus, através do seu sacrifício, ele se sacrificou para que nós, amados, sejam todos cheios da plenitude do seu Espírito Santo. Ou seja, tem a natureza divina, a natureza de Deus. Para termos bons relacionamentos com pessoas, mas principalmente um bom relacionamento com o Eterno. Então, cheio de toda a plenitude de Deus, quando Paulo fala, as orações de Paulo, quando ele revela aqui a sua comunhão com o Senhor e a sua fé inabalável nele. Olha isso. Elas são cheias de adoração, intrepidez e instrução, pois são resultado da sua profunda intimidade com o Senhor, nosso Pai. Assim, o apóstolo ora para que os efésios também sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, ele deseja que esses novos convertidos recebam a totalidade do Senhor em suas vidas. Sabemos que o nosso Deus, ele é infinito, inegável e perfeito, enquanto nós, seres humanos, somos o oposto disso. No entanto, Paulo aqui não vê neste contraste um obstáculo para o seu pedido. Sabemos que a plenitude de Deus é dada a nós por meio do seu Espírito. Isso significa que aqueles que o possuem têm a unidade perfeita no céu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de nós. Dentro de nós. Então, meus amados, essa é a natureza divina que Deus nos permite. Então você precisa se permitir. Você precisa se permitir. Se submeter. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus obedece a sua palavra. Todo aquele que é nascido de Deus tem prazer de estar com ele. Todo aquele que é nascido de Deus tem que ser cheio da plenitude de Deus. Porque ele é uma nova criatura. Ele foi renovado pelo poder da sua palavra, mas também pelo seu Espírito. Ele conhece a verdade. Ele se submete a obedecer aos seus princípios. Tem prazer em não fazer nada que desagrade ao seu mestre, ao seu pai, ao seu Senhor, ao seu Salvador, ao seu melhor amigo, que é o Espírito Santo. Portanto, quem tem essa natureza, elas foram mudadas. Foi tirada o velho, nós falamos das obras manifestadas da carne, e ela recebeu uma nova natureza. E Jesus, através do seu sangue, ele nos proporciona isso. Esse é o poder que tem do sangue de Jesus. Se sacrificar pelos perdidos, pelos rebeldes, por todos. Esse é o sacrifício perfeito e agradável. Portanto, se submeta, se permita, para que Deus possa transbordar em tudo, meus irmãos, tudo. Não queira só meias. Diga, Senhor, eu quero tudo. Mas se submeta. Quando nós se submetemos, obedecemos a palavra. Se a palavra diz eu posso, eu posso. Se a palavra diz eu não posso, eu tenho que ficar quieto. Se a palavra diz você vai sobre a palavra. Se a palavra diz você fica sobre a palavra. Se você entender isso, é momento de ir e é momento de ficar. Quando você aprende a obedecer a Deus, quando você aprende a obedecer a sua palavra, a sua vida muda. As pessoas em sua volta mudam. Situações mudam. Tudo muda. Porque já não é mais o velho homem. Tirou o velho homem, jogamos para trás, já era, esquece. E agora nós vamos viver o quê? Algo novo, algo
que glorifica a Deus, que exalta o nome do Senhor, porque foi através do seu sacrifício, através do seu sangue, que Ele nos libertou de toda condenação. Amém, amados? Essa é a mensagem que o Senhor nos abençoou no dia de hoje. Você que nos acompanha pelos podcasts Spotify, por todo o planeta. Você que nos acompanha aqui pelo Facebook, você que nos acompanha pelo Instagram, e você também nos acompanha no canal no YouTube. A mensagem vai lá às 20 horas. Se inscreva lá no canal Evangelista João Mesquita, o mensageiro do Rei. Se inscreva, participe, interaja conosco. Você também quer nos seguir nas redes sociais aqui, também procura aí Evangelista João Mesquita, o mensageiro do reino. Que Deus realmente te conceda muita graça e que nós possamos, irmãos, estar sempre nos fortalecendo uns aos outros. O propósito dessa mensagem é te levar sempre uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento, uma palavra para te fortalecer, uma palavra para te convencer dos pecados, renunciar ao pecado, se arrepender dos seus pecados e viver uma vida com Deus. Portanto, eu te convido aqui, encerrando aqui, antes de nós orarmos. Se você não entregou a sua vida a Jesus, convida Ele agora. Diz: Senhor Jesus, diz com as suas palavras. Senhor Jesus, repita comigo. Senhor Jesus, eu te reconheço, Senhor. Eu te aceito, eu te convido. Eu te quero, Senhor, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio, Senhor, que o Senhor me libertou. A partir do momento agora, Senhor, que eu estou entregando a minha vida ao Senhor. E eu te convido, faz morada aqui e não sai nunca mais. Eu quero ter um relacionamento contigo, Senhor. Eu quero ter algo novo na minha vida. Se você crê nessa verdade, você diga amém, eu creio. Então receba Deus na sua vida. Porque com a boca se confessa, com o coração se crê para a salvação. Procura uma igreja evangélica assim que você sentir no teu coração, mas se posiciona. Nós falamos sobre isso. A velha natureza é morte, primeiramente espiritual. E não espere a segunda. Porque a segunda morte física, às vezes ela chega assim, e não dá tempo de salvação. Portanto, procure. Tudo no tempo, vai procurar ser batizado também. Jesus falou claramente sobre o batismo. Portanto, procure viver uma vida que agrada a Deus. Renunciando às coisas ruins e vivendo aquilo que realmente exalta o Senhor. Crendo nele, que Ele é galardoador e que Ele é fiel. E Ele é justo para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Amém, amados? Então vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra e agradecer ao Senhor por esse momento aqui. Muito especial. Em nome de Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Nós queremos, Senhor, te agradecer. Nós queremos, ó Deus, louvar e engrandecer o Teu nome. Sabemos que Tu és santo. E sabemos, ó Pai, que o Senhor é bom. Sabemos que o Senhor, Pai, é santo, que o Senhor é eterno, o Senhor é soberano. Por isso nós te louvamos. Por isso Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Senhor. Tenha de misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Sara a nossa terra, Pai. Cura nossas feridas. Ferida da alma. Liberta, Senhor-nos toda a escravidão do pecado. Liberta-nos, Senhor, das obras da carne. Dai-nos, Senhor, os frutos do Teu Espírito. E dai-nos, Senhor, uma vida, Pai. Nos ajuda, Senhor. Ajuda-nos a entender a nossa posição em Cristo. Quem somos nós em Cristo? Quem somos nós em Deus? E ajuda-nos, ó Pai, a vivermos pela fé, como diz na Tua palavra, que é impossível caminhar com o Senhor sem que haja fé. Pois o Senhor também nos dê, Pai, em nome de Jesus, o dom da fé. Vem, Senhor, o Teu reino, governa sobre nós, Pai. Faz não a nossa, mas faça a Tua vontade. Em nome de Jesus. Abençoa também, Senhor, aqueles que nos perseguem, que nós também os perdoamos. Livra-nos de todas as tentações, Pai. De todo espírito de engano. Livra-nos, ó Deus, do homem mau. Livra-nos, ó Pai, dos laços do maligno. E guarda-nos, Senhor, debaixo da sombra das Tuas asas. A sombra do Onipotente, Pai, em nome de Jesus. Que nós, ó Deus, te rendemos graça, porque sabemos, ó Pai, que Teu reino, Teu é o poder, e Tu é a glória, e Tu reinas para sempre. Em nome de Jesus, Senhor, não deixe nos faltar nada. Ajude nas nossas fraquezas.
e guia-nos, Senhor, pelos caminhos da justiça por amor do seu nome. Em nome de Jesus, papai, obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, e a graça, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo estejam não somente com hoje, mas para todos sempre. Você diga amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que você tenha realmente aí um dia abençoado, uma noite, em qualquer lugar do planeta que você nos acompanhe, em nome de Jesus.